Eu ia voltar ao ponto em que se falou aqui novamente, acho que foi o Mick, falou na questão da violência. Eu acho que nós estamos a confundir culturas violentas com a cultura da violência. Essa confusão é errada e é má. Há estímulos, o Fátima disse que a violência propaga-se, que a violência contagia-se, mas é por estímulos, como é óbvio, quer dizer, se eu trato mal alguém, ele reage, enfim, estamos a fomentar a violência, ou seja, há fatores sociais que explicam a violência. Definir uma cultura pela violência eu acho um erro. Eu não conheço uma cultura violenta, a não ser as culturas, estamos a falar de subculturas. Os skinheads têm uma cultura de violência. O nazismo tinha uma cultura de exclusão e de violência. Agora, uma cultura, como a cultura cabo-verdiana, a cultura portuguesa, eu não a reconheço, nem me reconheço nesse olhar. Aquilo que eu quero dizer é que, repare, a cultura cabo-verdiana nasce da barbárie, de facto. Nós convivemos com a morte, aliás, eu costumo dizer, nós morremos muitas vezes para sermos a cultura que somos hoje. E se há povo que eu entendo fez o seu luto e fez a sua catarse, é o povo cabo-verdiano. Foi a primeira escravatura, foi a colonização, foram as fomes catastróficas, que perderam quase metade da população. E foi a imigração forçada, e foi os contratados. Tudo isto nós convivemos ao longo dos séculos com isto. E a literatura, a música, a nossa cultura tem feito essa expiação, tem feito essa catarse, a meu ver. É por isso que eu digo que nós não somos uma cultura de violência. Mal de nós se fôssemos uma cultura de violência. Já que nos tínhamos, se calhar... Aliás, eu não vejo povos violentos. Isso é uma coisa que eu não vejo. A violência ou é individual, ou é de grupo, ou é global, mas é limitado no espaço e até no tempo. Agora, podemos de facto analisar as genes, eventualmente, daquilo que o José falou, de uma certa violência verbal, enfim. Mas reparem, violência de género. Falamos da violência de género em Cabo Verde, mas espera aí, em que parte do mundo é que não há violência de género? Desde da Suécia, das Finlândias, são casos, quer dizer, que não se fala, porque muitas vezes não se conhecem as estatísticas, estão mais violentos do que a Espanha. A Espanha é um dos países onde a violência de género é uma calamidade. É uma calamidade. Não, estou só a... Desculpa, não era porque este caso. Portanto, não tem a ver muitas vezes até com níveis culturais ou níveis de desenvolvimento. A violência de género é vertical, vai das classes mais altas não há discriminação por isso, de facto. Quanto ao alupec que o Suzano falou, o alupec é um instrumento. Uma faca é um instrumento. Define o instrumento que um usa. Se eu usar a faca para cortar, estou a dar-lhe utilidade. Se eu usar uma faca para matar, estou a dar a faca. Portanto, de facto, há uma utilização errada do instrumento alupec para contagiar de uma forma errada a discussão em torno da língua. E esta discussão está contaminada de muito trás e é muito complicado hoje tentar desfazer esse nó górdio que nós próprios demos, alimentamos e continuamos a alimentar. Mas temos que apostar. O alupec não tem culpa. Nós temos que pegar no alupec, analisá-lo e torná-lo algo que seja aceitável. Está a acontecer. O alupec começa neste momento também a ser alterado. Ou a ser tornado mais flexível, mais maleável. Mas eu não acredito, de facto, nessa história da cultura da violência. Não acredito. Porque nós sofremos aqui em Portugal. Eu nunca escondi que era cabo-verdiano. Nós sofremos cá em Portugal quando se dizia que o cabo-verdiano comeu fígado. Cabo-verdianos canibais. Nós já fomos canibais, nós já fomos assassinos, nós já fomos tudo. Numa altura em que não havia vozes que se levantavam para replicar. Só muito tarde é que houve reação contra esta campanha contra o cabo-verdiano. O cabo-verdiano sofreu, de facto, um ato sistemático de violência pela imprensa e pela comunicação social e sem que houvesse quem reagisse. Felizmente ultrapassamos isso. Relativamente à questão do exemplo que deu, de facto, quer dizer, não há cultura entre um eu e o outro. É desta transversalidade, é deste diálogo é que as culturas se enriquecem, aquelas... havia sempre aquele medo de dizer não vamos abrir muito porque senão a morna descaracteriza-se. Não, o Zuc é uma coisa de... Nós não temos que ter medo, nós nascemos da interpenetração de culturas, de raças, de povos, de sangue, de não sei o quê. A nossa essência está precisamente nesta mistura e a abertura, e temos de estar abertos, de facto, ao outro. Quer dizer, não vejo
quero concluir, porque eu não fiz de facto para concluir aqui com a embaixadora, a embaixatriz, como se diz, não sei. De facto, eu fiz a alusão na inserção da política. Comecei por elogiar uma declaração do Primeiro-Ministro a dizer que nós inserimos, de facto, tornámos a cultura um desígnio, não uma política de evolução, não um mero, enfim, um elemento sectorial. Tornou-se um desígnio nacional, de facto. Esta assunção é importante que tenha sido feita por quem a fez. Elogiei isso, até recomendei que se lesse a síntese do discurso dele, que eu acho e mantenho é mais interessante que este documento que está na net, que eu espero que se recomende quem de direito, que ele seja revisto com urgência, porque não faz justiça à cultura cabo-verdiana, e eu estou, agora aproveito para dizer, eu estou extremamente otimista relativamente ao Ministro da Cultura. Extremamente otimista, atenção. A crítica que eu fiz é uma crítica que eu posso, conforme eu disse, contextualizar e dizer ponto por ponto aquilo que eu acho que está errado nisto. Agora, aquilo que eu acho que não está neste documento e devia estar, o Governo já leva algum tempo, eu ainda não sei quais são as prioridades na cultura. Não sei quais são. Não sei quais são os 2 ou os 3, porque não pode haver mais do que isto. Os 3 ou 4, vá lá, no melhor das hipóteses, 5 eixos prioritários. Não sei quais são. Eu tenho aqui mais de 100 medidas metidas aqui, umas em cima das outras, e há coisas que eu gostava que me explicassem o que é que isso significa, o que é que isso, que importância tem, para quando é que é, qual é a calendarização a fazer. Tem que haver aqui uma forma de nós podermos debater este documento, discuti-lo e enriquecê-lo. Atenção. A última coisa... Está embaixo que é o seguinte, nós quando discutimos aqui, nestes espaços, ou noutros, quando irá haver com as associações, discutimos estando em Cabo Verde. Não há um cá e um lá. Aqui acontece Cabo Verde sempre que discutimos nesta perspectiva, esta distância. Não estamos a criticar no sentido de como estamos longe e tal, porque há essa tendência de facto há. Estamos sempre a criticar aquele lado negativo. Não. Aqui acontece, pelo menos na tertúlia, que nós criamos, desenvolvemos. Eu tenho orgulho e nisso, aqui discute-se de facto Cabo Verde na primeira pessoa. Termino só para dizer o seguinte, eu estou extremamente otimista com o plano, com as ideias. Agora, tenho dúvidas de facto relativamente a muita coisa que aqui está. E aquilo que não... No plano fala da diáspora. E fala da diáspora muitas vezes de uma forma que eu acho que há um grande desconhecimento de facto da diáspora. Porque há coisas que não vão ser praticáveis. No curto prazo, pelo menos, sei disso, por experiência própria. Tomáramos nós que fosse possível, tomáramos nós. Agora, nós queremos ser interlocutores neste diálogo. Nós temos coisas a dizer, aliás, nós dissemos isso. Repare, não havendo neste momento um site onde possamos levar as nossas preocupações, levar as nossas ideias, as nossas sugestões, este diálogo é um diálogo que, de facto, está a falhar de lá para cá. Aqui sim há um lá e um cá. E é isso é que temos que tentar anular e é isso que nós estamos a fazer quando o espaço da tertúlia também replica as políticas que se fazem em Cabo Verde, também elas afetam-nos e nós também queremos ser parceiros e queremos ser atores diretos daquilo que se faz lá. Obrigado.